tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bia Gadia, coordenadora do GT de Facilities do CIDIOSC. Estamos aqui hoje na Hospitalar. Vamos ter um bate-papo aí de saúde, falando sobre os desafios do Facilities na gestão hospitalar. E a partir de agora, junto com o GT de Facilities, a gente vai trazer muita inovação. O que tem de Facilities na área de saúde, a gente vai trazer de conteúdo para vocês. E hoje vai ter um bate-papo muito especial aqui com meu amigo Marcelo Boegger. Marcelo, um prazer estar aqui com você, um prazer estar te recebendo. Para quem não conhece o Boegger, ele é mestre, ele é sócio-consultor na Hospitalidade Consultoria, ele é mestre em planejamento ambiental e mestre em gestão de hospitalidade, professor no MBA executivo da FGV na Fundação Dom Cabral e coordenador da pós-graduação de gestão de infraestrutura e facilities em saúde no Hospital Israelita Albert Einstein. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Bia, obrigado pelo convite, parabéns pelo esse grupo de trabalho, super importante, que bom discutir facilities, que é um assunto tão importante aí para a instituição de saúde. Muito, um prazer te receber, Marcelo. E hoje, a gente não combinou nada, né? E é legal que hoje, através das engenharias, dos facilities dos hospitais, eu peguei toda a parte de engenharia. Eu falei, gente, me manda pergunta aí que eu vou estar com uma pessoa hoje, o Marcelo, para responder todas as dúvidas. Então, hoje vai ser um bate-papo muito produtivo. Marcelo, e para começar, eu queria que você contasse um pouquinho como que você entrou nesse mundo de facilities, principalmente na área de saúde. Vamos lá. Eu fiz administração de empresas e hotelaria e comecei fazendo implantação de hotéis no final da década de 90, quando houve aquela explosão imobiliária, né? Não foi nem hoteleira, foi imobiliária, onde vieram grandes bandeiras americanas, francesas, de vários países, implantar no Brasil, que você não tinha uma experiência de hotelaria de vários níveis de serviços. Você tinha ou aqueles 5 estrelas, sim, ou aquela coisa de hotel de rodoviária, né? Você não tinha nada no meio caminho. Aí vieram essas bandeiras, eu ajudei a implantar através de um escritório de consultoria, onde foi meu primeiro emprego, eu trainee na Howard Consulting, que é uma empresa internacional que tinha sede no Brasil, e eu era trainee. Aprendi a trabalhar como consultor no meu primeiro emprego. Depois fui KPMG, que é outra empresa importante nessa área de auditoria e consultoria. E depois fui trabalhar com hospitais, caí em hospitais por meio de uma consultoria em hospital. E por meio do bom resultado que teve esse trabalho, eu fui contratado para ser gestor e implantei a primeira gerência de hotelaria e facilities. Isso lá atrás, né? Muitos anos atrás. De lá para cá, eu acabei abrindo uma consultoria, percebendo o tamanho do mercado, a importância do tema. E aí fui saindo um pouco da hotelaria convencional de hotéis, turística, de negócios, e indo cada vez mais para hospitalar. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, onde talvez 90% do nosso faturamento está na saúde e 10% está ainda na hotelaria, com clientes que a gente mantém e que a gente desenvolve, mas especialmente o nosso grande negócio já há 20 anos, mais de 20 anos, são hospitais e instituições de saúde. Foi assim que eu comecei e estou até hoje nessa linha, né? Aí, claro, foram surgindo, a Facilities maturou, né? Então, hoje existe, eu sou diretor da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, sou diretor da área de comitês, onde eles têm um comitê de saúde, inclusive, que eu ajudei a implementar, com vários hospitais e prestadores e tomadores de serviços, a gente discute facilities neste grupo. E assim, com a BDH, onde eu também apoiei bastante, especialmente na gestão do último ano, e você lembra muito bem, né? E fez aquele evento incrível no Rio de Janeiro. Junto, que legal. E então, assim, o facilities é transversal. Então ele cabe, né? A discussão dele cabe num estádio de futebol, cabe num banco, numa escola, cabe no aeroporto e cabe num hospital. Um hospital tem muita especificidade. Então, aos poucos, né, nesses anos todos, a gente foi entrando em muitos programas, muitos projetos, me associando a escritórios de arquitetura que me consultavam para ajudar na implementação, ou no rabiscar planta, discutir o processo, o fluxo, ou mesmo hospitais que nos contratavam para ajudar a entregar o melhor valor para o cliente ou reduzir custos, sempre nessa área de apoio e de facilities. Então, numa mão a gente tem a eficiência operacional muito forte nessa área, e na outra excelência em serviços, que é a parte muito mais de hotelaria, onde respinga
no cliente quando a coisa não vai bem, e a primeira coisa que o cliente percebe, né, quando o elevador está quebrado, quando a luz não acende, quando a comida está fria, quando a limpeza não está bem feita. Então, nesse sentido, a experiência do cliente também perpassa na hotelaria, e isso já tinha de bagagem muito forte dos hotéis, que tem uma experiência gigante, sempre foi assim, né? Nos hotéis, a hospedagem num hotel é o fim, num hospital é o meio. Então é diferente. Então a gente sempre trabalhou muito essas questões ligadas na hotelaria. E no hospital, esse não era o foco por muito tempo, ainda não é em muitos lugares, né? E a gente vem ajudando os hospitais a perceberem isto, colocar isto no mapa estratégico, elevar indicadores operacionais e olhar ele como atividade de giro de leito, de menor custo, de metro quadrado limpo, de melhor redução de roupa, de vazão, de todos os assuntos operacionais que tangem a questão que respinga tanto no cliente como na operação em si. E olhando aí toda essa jornada sua, essa experiência sua, quais são os maiores aprendizados que você tirou até aqui? Olha, o mercado mudou muito de lá para cá, né? A gente olha nos últimos 2, 3 anos, na evolução muito rápida de grupos, né? Donos de hospitais, a verticalização para a saúde é muito forte, onde hoje a exigência desta área é especialmente velocidade, eficiência, consistência nesses serviços e excelência de entrega, né? Então é muito forte essas questões. Nem sempre foi assim, né? Você pega hospitais independentes ou de grupos menores ou que não são de grupos, muitas vezes ainda olhando aquilo como uma área que presta serviços internamente, então presta serviços para assistência, sim, para enfermagem, e não exatamente diretamente para o cliente. Mas, né, então, mas a gente tem manobristas que entregam diretamente para o cliente, auxiliar de higiene que entrega diretamente para o cliente, copeiras que entram no quarto, saem do quarto, uma frequência importante, tantos outros que entregam qualidade diretamente, qualidade percebida para o cliente, né? Então, além de toda essa questão do custo e da eficiência, né, a gente tem que olhar também para essa questão da experiência. E alguns hospitais que olharam para isso, ou perceberam isso há mais tempo, hoje é fácil de perceber que estão os colados da maioria, né? Aqueles que perceberam isso, se posicionaram diferente e olharam para isso como uma área importante, conseguiram entrar em sintonia com aquilo que o cliente entende ser importante. Porque ninguém, por mais queira que minha cirurgia dê certo e ficar feliz que deu certo, mas eu não quero, nessa minha experiência, comer comida fria ou ligar o chuveiro, a água não esquentar, ou ficar num colchão que está rasgado, num lençol que está manchado, ou seja, quaisquer outros efeitos que essa hotelaria má gerida pode causar. Então, ainda que a pessoa pode falar, não, a cirurgia foi ótima, mas eu nunca mais volto para aquele hospital. Sim, acontece muito, né? Acontece muito. Mas não por causa do médico, não por causa da cirurgia ou por causa do medicamento. Não tem a menor noção do que poderia ter sido feito de diferente na assistência. Mas na hotelaria, come, dorme, toma banho, coisas que nós fazemos diariamente, quando sadios e quando doentes. Sim. Tanto ele como acompanhante também o fazem. Só que numa situação de confinamento, que a gente não tem na hotelaria, mas tem no hospital. Por isso, tem que ser muito mais competente na qualidade de serviços percebida por esse cliente, que vai exigir, olhar com maluco, por que ontem fez de um jeito e hoje fez de outro? Por que né, de manhã é de tal jeito, ele é tarde e à noite não é? E começa a questionar um monte de coisas que ele entende. Todo mundo entende. Quando está limpo ou sujo, quando está claro ou escuro, quando é longe ou perto. Essas questões dialogam com os valores que a hotelaria tem em termos de entrega do cliente. Tá. Marcelo, entrando no tema de facilities ali, a quem está chegando no mercado agora, como que você explicaria como se dá a atuação do facilities nos ambientes de saúde? Olha, o facilities em ambientes de saúde, ele não é uma receita de bolo. A gente tem vários hospitais com modelos diferentes, mas, em geral, a gente pode separar por serviços de engenharia e manutenção, que tratam de abastecimento de água, de tratamento de efluente, de energia, de geradores, da parte de esgoto e de toda a estrutura de utilities,
dentro do Facilities, né? De utilidades, falando em português, né? Mas a gente chama de utilities mesmo em português. Então, que são essas áreas de estrutura de saneamento básico daquela empresa. Se a gente olha também, além dessa área, a gente olha para a hotelaria, propriamente dito, com o serviço de higiene hospitalar, higiene de área não crítica, semicrítica e área crítica, inclusive. A gente olha para controle de pragas, a gente tem que olhar para rouparia, para lavanderia, que são duas coisas diferentes, né? A lavanderia que muitas vezes é processado fora e a rouparia que é gerida internamente. E aí a gente pode olhar para coleta de resíduos sólidos, que por si só já é algo bastante grande, porque tem muita legislação, muita regulação e afeta uma série de serviços transversal do hospital inteiro. E além disso, a gente pode olhar para a área de atendimento ao cliente direto. Então, recepções dos vários balcões, SADT, internação eletiva, pronto atendimento, agendamentos, todas essas áreas, né? E a parte de jornada digital, que agora é muito mais comum, muito mais frequente, que também é gerido pela experiência que é dado por essas pessoas, esses profissionais, né? Que atuam no atendimento direto ao cliente. E aí a gente pode ter áreas correlacionadas, segurança patrimonial, estacionamento, áreas assim que são áreas que também fazem parte de serviços de apoio e serviços que vão, em alguns casos, até a área de nutrição e dietética e alimentação, onde alguns hospitais isso está abarcado dentro desse grande departamento. Em outros não, ele é desassociado à hotelaria e diretamente ligado à assistência. Mas nós entendemos, eu sempre discuto isso, que o core business do hospital não é fazer serviço de apoio. Ninguém vai no hospital para dormir lá. O hospital é um meio, né? A cama é um meio, o quarto é um meio. Ele vai lá por conta de uma cirurgia, por conta de uma recuperação, de um tratamento. Então, a gente tem que olhar para todos esses serviços como serviços de apoio, que prestam serviços para as unidades de negócio. Essas sim que geram receita e que entregam EBITDAs e resultados operacionais que podem ser mais ou menos lucrativos ou deficitários, onde nós iremos mapear o quilo de roupa lavado na UTI, no centro cirúrgico, no quinto andar, na maternidade, na oncologia, e cada uma é uma unidade de negócio. Então a hotelaria presta serviços para essas unidades de negócio, quando lava a roupa, quando higieniza piso, quando faz a manutenção, quando recolhe o resíduo, e a gente mensura tudo isto e aloca esse custo no melhor método de custeio por atividade, onde eu sei exatamente que aquele departamento está custando, numa demonstração de resultados de exercício, X% do resultado. Então, que um andar está entregando mais do que o outro ou menos do que o outro, por, às vezes, decisões operacionais. E a hotelaria, que não é uma unidade de negócio, mas que presta serviço para eles, consegue maximizar ou impactar diretamente esse resultado operacional. Você acredita que os gestores de saúde já conseguem dar importância para o Facilities hoje dentro dos hospitais? Como você enxerga isso? Eu acho que tem dois elementos que empurraram a área de Facilities para dentro da sala de reuniões do board para discutir Facilities, que não acontecia e não aconteceu por muitos anos. E quando eu fui gestor de hospital, quando eu comentei, né, no começo da minha carreira, eu às vezes era convidado pelo status de gerente, como outros gerentes de enfermagem, de TI, de suprimentos, para uma inauguração de alguma área. Eu lembro de uma vez que um grande amigo, que era o médico diretor do hospital, que eu fui para uma inauguração de uma nova área do hospital e perguntei para ele, nossa, que área linda, né, na inauguração, durante o coquetel de inauguração. Eu falei, mas eu era responsável pelo serviço de higiene também daquele hospital. Eu falei assim, mas isso aqui vai começar a apoiar amanhã. Amanhã começa o primeiro paciente entra. Era noite de festividades. Eu falei, quem que vai higienizar essa área? Vocês estão contratando uma empresa? Porque meu time não está escalado para isso. Ele falou, não, é você. Mas como assim? Não participei de nenhum planejamento. Eu não fui em nenhuma reunião de plano diretor de obra. Eu não acompanhei. Tinha um tapume que eu nunca fui chamado para olhar para isso. E aí você vai olhar e tem revestimentos que eu discutiria, tem pé direitos que eu discutiria, o custo de operação disso.
tem decisões sobre revestimento em relação à substituição, quando substituir aquilo pode ter uma atividade que a gente já... Ó, isso aqui a gente botou no outra unidade e deu errado. Vocês estão repetindo nisso que deu errado. Vocês me perguntaram. Porque ninguém tem olhar para isso. Não tem olhar para isso. Não. Quem tem é o cliente que utiliza Utiliza. e a gente que opera. Então, eu acredito que, olhando dessa forma, né, eu acho que não. Hoje, muito mais do que aquela época. Mas o que empurrou foi NPS. Então, desde que o Fred Reichheld criou o NPS e os hospitais resolveram adotá-lo, ainda que eu tenha muitas críticas ao modelo de cálculo, mas ele é melhor do que nada. Ele é melhor do que aquela pesquisa de satisfação, né? Porque ele vai medir experiência. Como foi tua experiência e quanto você recomenda ela. E isso fez com que os hospitais percebessem que o cliente tem preocupações que não são apenas assistenciais e que ele não está satisfeito porque uma série de fatores, o carro demorou para chegar, o elevador faz barulho na hora que chega na frente da minha porta onde eu quero dormir, a copeira entrega a comida e vai embora e eu não alcanço a bandeja e falta um monte de qualidade de serviços que as pessoas não têm a menor noção que acontece. E quando o cliente reclama e dá um NPS baixo, passaram a prestar atenção nisso. Esse é um ponto. O segundo ponto, não menos importante, é o giro do leito. Porque uma hotelaria bem desenhada e mapeada consegue entregar um giro mais rápido, porque 55 ou mais por cento do tempo de um leito parado ou é manutenção, ou é a higiene que não tinha gente para entrar, ou sabia, tá parado, tá esperando a gente. Ou é roupa, porque tá pronto, mas não tem como forrar, nem só porque não veio o caminhão da lavanderia, por má gestão dessa área, mal dimensionamento. Eles estão terceirizando a lavanderia, né? Ou terceirizou, mas não fez SLAs adequados e não comprometeu a operação para isso. E aí, quando a gente fala de giro de leito, eu estou falando de faturamento. Eu resolvo a hotelaria, eu aumento o faturamento, porque daí eu faço o ciclo de receita, que até então a hotelaria, como atividade meio, não interfere na receita. Eles são lá para reduzir custo. Mas espera aí, na hora que eu giro melhor o leito, eu consigo entregar mais leitos limpos, mais pacientes dia, mais resultados, mais EBITDAs melhores, com custos menores. Então, assim, metro quadrado de um hospital como hotelaria e facilities bem desenhado custa menos do que um hospital muito simples, às vezes, que custa muito caro para limpar, porque ele está limpando numa diluição errada, no produto com uma fauna que se propõe aquele desinfetante a matar, que no hospital nem tem uma maternidade, ele está usando um negócio para eliminar uma bactéria, um vírus que nem é existente naquele local. Então, as decisões erradas, ou a falta de diálogo com o CCH, com a arquitetura, com a engenharia, com as várias áreas, com a enfermagem especialmente, acabam custando caro, muito caro. E aí, eu acho que essas duas coisas empurraram o Facilities para dentro. Porque até então, quem que fazia Facilities? Era alguém da operação, que era um zelador praticamente, assim, que ouvia o problema no corredor, né? Vai lá e resolve para mim. E aí esse cara ganhava R$50 a mais que a equipe, veio da equipe, tem todos os dentes da boca, é alguém que dá para confiar, é confiável, nunca falta, tá aqui há 20, 30 anos. Braço direito. É o braço direito, é um capataz Mas peraí, esse cara, com todo respeito, ele pode ser o gestor de facilities, mas tem que ser desenvolvido. Sim. Porque se você não desenvolvê-lo, ele vai entregar até a página 2, só que os investidores querem até a página 250. Para amanhã de manhã. Ele não vai chegar lá. Às vezes esses caras nem têm como entender a compra de um equipamento que vai gerar um payback, que vai ter que fazer uma amortização, que vai discutir o quanto vale a pena. Mas ele consegue abrir uma ordem de serviço para consertar uma enceradeira. Ele consertou a enceradeira 15 vezes no ano, mas para comprar uma nova seria bem mais barato. Ou, melhor ainda, põe em comodato com a empresa que você compra produto químico e não custaria nada. Mas ele não tem alcance, não tem, muitas vezes, status de chegar e pegar o telefone, mandar uma mensagem pro prestador de serviço. Não faz parte, o negócio dele é apagar fogo. Ele foi treinado para apagar fogo. E muitos hospitais que não têm hotelaria, tem um facilities muito rudimentar, tem um gestor, que é o zelador, que é um gestor de apagar fogo.
Então ele fica o dia inteiro indo no fogo, os extintores de incêndio apagando fogo, o que custa caro, o que não resolve, resolve efeito, não resolve causas, e que tem problemas crônicos que vão voltar a acontecer amanhã de manhã de novo, porque ele não apagou o fogo e o fogo vai voltar a acontecer. Isto faz com que a gente deva decidir investir nessa área com uma estrutura onde esse gestor de facilities tem que ser uma pessoa que frequenta a sala de reunião com outros gestores, participa de um plano diretor, vai falar assim, Bia, por que você fez esse espaço e não aquele? Aí vai entender a visão do arquiteto, Isso tudo, vai entender a engenharia, vai entender o cliente, vai juntar tudo isso e vai dar uma entrega muito superior. Só que isso exige um gestor que consiga ter esses pré-requisitos, o que hoje no mercado a gente já encontra. Eu tenho uma pós-graduação no Einstein que já há muitos anos a gente forma pessoas para isso, e essas pessoas performam muito diferentemente daqueles hospitais que não têm. E a gente começa a ver esse descolamento desses hospitais, porque eles conseguem virar hoje, acabou de vir, porque eu estou vindo do Congresso de Hotelaria e Facilities, tivemos a abertura da BDH, inclusive, com um projeto incrível da UTI Natal, onde a gente olha para isto e fala, peraí, isto não é assunto de operação, isso aqui é um assunto estratégico, a gente está mudando o branding da marca, a gente está olhando para o cliente que a gente atende, o enxoval que eu escolhi aqui, ele dialoga diretamente com o tipo de cliente que eu atendo, o tempo do SLA, de entrega de um veículo, da entrega da comida, o tipo de comida escolhida no contrato de terceiros, foi definida com base no meu cliente. E para finalizar essa pergunta, assim, grande parte dos serviços são terceirizados. Então, o Facilities consegue hoje, conheço hospitais que têm o Facilities todo terceirizado. Tem o gestor, que é quase um gestor de contrato. Então, ele terceiriza a higiene, terceiriza a cozinha, terceiriza a copa, terceiriza o estacionamento, a segurança patrimonial e vigilância, CFTV, circuito fechado de televisão, terceiriza o coleta de resíduo sólido, obviamente a logística para tirar esse resíduo do hospital. Então, assim, tudo é terceirizado. Ele só faz gestão de contratos. Tem lá uma pessoa que ajuda ele e tal, e coloca essas pessoas em command centers, que são salas com telas, com métricas claras, definidas já no board, de tempos, movimentos e tempo de execução, ou tempo de espera, ou vários outros indicadores que são medidos por meio dessas pessoas, que vão ficar estimulando essas equipes e informando em tempo real quando algo está fora do padrão consensado. E tem cadeia de ajuda e tem consequências quando não acontece, que vai fazer com que você tenha resultados muito mais rápidos, porque todo mundo sabe o que fazer. Então, hoje, seja próprio terceirizado, esse gestor entrega esse nível de serviços que vai se adequar ao tamanho da estrutura de facilities que vai responder diretamente a quem é esse hospital. Estou falando de um hospital público, um hospital privado, de uma operadora de saúde, de um hospital cujo leito é custo, cujo leito é receita, um hospital filantrópico, ou um hospital que vende esses leitos para a própria operadora ou para operadoras de terceiros. Então, tudo isso vai mudar o ecossistema e a forma de atuar. E isso vai fazer com que esse gestor entenda, compreenda a missão dele ali, e vai ter uma entrega muito superior do que, coitado, daquele gestor que nem é gestor, o tal do zelador que foi escolhido, paga um pouquinho mais, cobra-se dele algo que ele não vai conseguir ir muito mais além se ele não for desenvolvido. Conheço projetos onde a gente pegou essas pessoas e desenvolveu, treinou e fez coaching para essas pessoas para que elas pudessem conhecer a área, e hoje performam muito bem, mas houve investimento nelas. Isso não acontece espontaneamente. Você não vai acordar e falar, tá, eu tenho que olhar para isso, fazer aquele cálculo, vou fazer aquele análise. Quando isso não acontece, as pessoas simplesmente não entregam ou boicotam o próprio resultado, se perde, porque não consegue nem perceber aonde o hospital quer ir. Hoje qual que você diria que é o maior desafio que você encontra hoje dentro do Facilities? Eu acho que é comunicação interdepartamental. Essa comunicação interdepartamental, quando não acontece, especialmente na assistência,
as coisas são decididas de maneira unilateral, às vezes de cima para baixo, às vezes custam mais caro, às vezes respingam na jornada do cliente. E muitas vezes por legados. O hospital era assim, ou sempre foi assim, e acaba continuando... Errados, né? Legados errados. Legados errados. E aí ninguém tem coragem de mexer em alguns assuntos que estão estáveis, ainda que errados, né? Então, eles acabam afetando o resultado. Então, acho que comunicação é um problema, por mais que a gente tenha um monte de tecnologia para isso. Mas comunicação é tudo, né, Neguinho? Eu acho que em toda área. Toda área. Eu falo assim, não dá mais para se fazer facetes, arquitetura dentro de um escritório mais, né? Comunicação. Se você não entender as dores, as jornadas, as experiências, os processos, eu ficar no 0 a 0, né? Marcelo, em termos quando a gente pensa assim no futuro, como você vê como tendência em sustentabilidade, ESG, digitalização, experiência do cliente, novas certificações? Quando você pensa a Facilities assim no futuro, como você enxerga todo esse cenário? Olha, eu acho que olhando para o futuro, tendências, né? A gente que vem até aqui na feira todo ano, né? Há muitos anos e consegue observar tendências e estar nos hospitais. Eu acredito que a sociedade está cada vez mais digitalizada, o que faz com que os encontros presenciais passem a valer mais. Então, eu não quero pegar a fila do aeroporto para fazer check-in. Eu quero entrar no meu avião direto. Eu não tenho interesse nenhum em falar com a pessoa que faz o check-in, por melhor que ela seja. Eu não vejo valor naquilo. Eu vejo valor em entrar logo no avião. Sim. Desburocratizar, antecipar necessidades, caprichar no detalhe, compreender onde está a minha necessidade. Eu acho que o Hospital do Futuro consegue reduzir essa burocracia, consegue se aproximar dessas necessidades digitalmente. Então eu consigo ter respostas mais rápidas. Eu chego no hospital, ele sabe quem eu sou e o que eu tenho, porque ele já tem as minhas informações todas disponíveis, detalhadas. O IA pode ajudar a tomar decisões mais assertivas, mas na hora que eu estou no encontro presencial, como eu estou tendo com você aqui, é diferente. E aí, na hotelaria e no Facilities, a gente continua tendo, num paciente internado, encontros presenciais. E aí cabe a gente, talvez com melhor comunicação, tentar comunicar junto às 6 equipes de manutenção que ele não pode mexer no teto e deixar o dedinho preto. Que a entrega dele não é consertar a lâmpada, é entregar aquele teto melhor ou igual estava antes dele enfiar a mão ali. Que auxiliar de higiene não é só limpar o vaso sanitário, é olhar para o controle de infecção hospitalar. Falar para a copeira que não é só levar a refeição, que é entender necessidades culturais, meta 1, identificação do paciente, um monte de coisas atreladas à atividade dela, que é olhar para resultado. Eu acho que o Hospital do Futuro tendemos a olhar mais para resultados e menos para tarefas. Facilities é muito tarefeiro, né? É muito tarefeiro e não vai deixar de ser nunca. Mas essa tarefa tem que fazer sentido no resultado, senão ela morre por si só. Então eu não quero ficar limpando 5.000 vasos sanitários, limpando não sei quantas paredes, consertando não sei quantos ar-condicionados, se eu não tem um propósito. E eu acho que o senso de pertencimento dessa equipe, se um bom líder consegue mexer com ela, a gente tenta fazer isso em consultoria, trabalhando as várias jornadas do cliente, dentro onde Facilities impacta nessa jornada, trabalhar os resultados que ele produz, o senso de contribuição que ele dá para a experiência que esse cliente tem, a gente consegue chegar mais longe. Eu acho que isso já é, para alguns, realidade, para muitos ainda é futuro. Puxando assim um pouquinho para a arquitetura, como que você pensa essa conexão entre arquitetura e Facilities? Gigantesca. Ela deve, como eu falei no começo, né, fazer parte das decisões iniciais. Desde o início. Desde o início, porque se eu não penso onde sai o lixo... É uma cocriação em conjunto. É uma cocriação. Na cozinha, se eu não penso aonde que sai esse lixo e ele vai ter que sair pela porta errada, eu posso afetar
bastante cruzamento de área suja com comida, com resíduo infectante, com rouparia, com roupa limpa. Então tem um monte de coisas ali que claro, o arquiteto hospitalar tem conhecimento disto, mas não no detalhe da operação, como nós, que operamos no dia a dia. Então eu acho que vale a pena. Assim como nós não temos capacidade de entender, muitas vezes, o objetivo do arquiteto. Ciriron mostra pra gente, olha, aqui tá desse jeito, porque aqui vai acontecer uma expansão daqui a 5 anos. E aqui vai levantar... Tá, então me explica isso, que eu vou entender, para que nesses 5 anos eu possa entregar a melhor qualidade possível para esse cliente. Dentro de um custo aceitável. Eu também entendo que eu não vou fazer um investimento X, Y, Z, porque isso aqui vai ser área de expansão assim que o hospital rampar para X% de faturamento. Então, essas informações, a arquitetura faz estudo de viabilidade. Óbvio. Sim. Tem que fazer. E calcula dimensionamento. Mas peraí, dimensionamento, ela sabe o meu processo? Então tá dimensionando gente que eu não vou ter, porque eu vou ter equipamentos de alta tecnologia que não vai precisar dessas pessoas que você está calculando aí. Mas vamos conversar sobre isso. Fácil. Às vezes tem um DML que atende RDC 50. Sim. E eu projetei fazer uma limpeza com ultravioleta tipo C, equipamento caro, que consegue um resultado interessante. Mas hoje eu vou guardar isso, assim, não cabe nem um carrinho de 2 metros, um DML de 1 metro e pouco, da RDC de 20 anos atrás. Então, essas discussões são muito ricas. Toda vez que eu tive discussões de projeto com arquitetos ou com arquitetura, e a gente implementamos juntos, de mão dada com controle de infecção, de mão dada com corpo clínico, de mão dada com assistência, a entrega é outra. O resultado é bem superior. Marcelo, já foi meia hora, você acredita? Eu acredito. Nossa, esse bate-papo nosso aqui rendia uns 3, 4 podcasts, viu? Nossa, que rápido. Marcelo, pra gente encerrar aqui, eu queria que você fechasse com uma frase, um pensamento aí que representa a sua missão dentro do Facilities e ambiente de saúde. Porque com certeza você tem um propósito muito belo, né? E que move todo esse trabalho que você tem desenvolvido. Você é um exemplo no seu... Obrigado. No que você faz, é um espelho mesmo. E o que você acha que representa essa missão sua junto ao Facilities? Olha, tenho várias que surgem na minha cabeça. Mas eu acho que, assim, é a gente olhar para conexão, para vínculo. Os resultados são melhores quando a gente tem vínculo. Esses vínculos são construídos, né, entre áreas. Esse vínculo não é só com o cliente, esse vínculo é entre setores, entre áreas. A interoperabilidade dos serviços vão ser superiores quando essas equipes se conversam. E talvez junto com ela, olhando agora para dentro, uma frase que eu gosto muito, que eu acho que vale muito a pena falar, é assim: não adianta fazer algo bem feito que não precisa ser feito. Sim. Eu acho que Facilities acaba, às vezes, fazendo muita coisa que não agrega valor e que não vai gerar resultado na ponta. E está deixando de fazer outras que deveria estar fazendo e que ninguém está fazendo. Aqui, ele está deixando de fazer porque alguém está fazendo. Tem algumas áreas, buracos negros, como se fosse no espaço, aquele buraco negro que engole a luz, né? Que também acaba não tendo dono, mas que o paciente passa por ele. E eu acho que essas áreas, a hotelaria, a área de facilities, os serviços de atendimento ao cliente, e quem olha para a experiência como um todo, que é a várias mãos, tem que considerar a jornada. A jornada não é a soma das partes. A jornada é muito maior do que as partes. E o Facilities entrega valor com essa jornada de maneira brutal. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela sua generosidade, estar compartilhando com a gente a sua experiência. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram aí com a gente. Logo a gente volta, eu vou contar com você de novo aí. A gente está numa jornada linda de Facilities junto ao Sindiosp aí. Parabéns por estar cabeçando essa área. É todo o nosso apoio. É muito grande e tenho certeza que juntos aí vamos fazer muita coisa legal aí para a saúde. Obrigada a todos. Obrigado.